Vale a pena assistir a série Trotsky? Eu vi muitas pessoas comentando: ah, mas tem que desmascarar essas figuras, tipo Che Guevara, Fidel Castro ou até mesmo Marx. Aí começa o grande erro, e parece que a maioria da população brasileira, infelizmente, não foi acostumada a assistir grandes filmes, estando mais ligada a banheira do Gugu do que a filmes potentes artísticos. Filmes, livros, séries sobre uma personalidade, ou seja, biografias, não são feitas para desmascarar ninguém. A não ser, é claro, que esta obra seja feita sobre Mr. M ou Feiticeira. Obras de arte, cinematográficas e também televisivas são feitas para entender a complexidade de uma personalidade, tentar entender o seu tempo histórico ou tentar entender o motivo de ter tomado uma decisão ou outra diante de alguma dificuldade. Não são feitas para destruir uma personalidade idolatrada pelo mundo. E não se enganem, também não são feitas para construir uma imagem mítica de alguém, o que termina sempre em bizarrice. Por isso, filmes ou séries sobre grandes personalidades históricas, como é o caso de Trotsky, que ainda desperta ódios e amores em muita gente, vão ser cercadas, de qualquer maneira, por muitas polêmicas. O que não é aceitável, por um lado ou por outro, é que essas filmagens mintam. Não é legal atropelar acontecimentos históricos, e nem que se mude personalidades históricas para proveito geral, sem ter nisso o menor sentido, ou que coloque a culpa de algo em alguém que não teve nada a ver com certa situação, só para deixar o filme mais impactante, mais vendível. Financeiramente, polemizar assim é ótimo, mas é um saco de assistir seriamente. Mas por mais que tenha se falado muito sobre Trotsky, obviamente pela série sobre o cara, a maior imagem que ficou em mim de personalidade destruída nem foi sobre ele, foi na verdade sobre Vladimir Lenin. Fisicamente, é a maior bizarrice, não tem nada a ver. E até mesmo o cara lá do Mamãe Falei, do MBL, que não são acostumados a analisar as coisas com muita profundidade, conseguiu perceber isso. Quando a luz natural bate no rosto do autor, percebe-se claramente que a barba dele é falsa, por exemplo. Fora isso, é impossível ver o personagem de Lenin sorrindo em qualquer momento. Ele está sempre carrancudo, sempre brabo, sempre pensando em alguma coisa. Quem que eu vou matar hoje? Tem até uma cena medonha, uma das piores da série, se é que isso é possível, que ele coloca o pé no ar por um momento enquanto ele está em cima de um prédio. E nessa mesma cena chega o Trotsky, e aí ele olha para baixo e fica olhando como se fosse pular. E aí ele faz aquela cara assim de, nossa, como eu sou fodão. E depois pega e enforca o Trotsky e diz, um dia você ainda vai precisar de mim se você não me ouvir. Gente, o que é isso? Você aí que é de direita e não gosta dos revolucionários, conhecendo profundamente ou não, você realmente acredita numa coisa dessas? Realmente leva a sério? Quer dizer, mesmo os piores biógrafos de Lenin, na sua maioria estadunidenses, vamos deixar isso bem claro, que tratavam ele como um simples tirano sedento por poder, mostravam uma outra face, mais descontraída e até mesmo mais estudiosa. E é esse o problema, que o pessoal que odeia tantos esquerdistas parece não ter percebido. Não é sobre elogiar ou não o comunismo, fazer ou não uma apologia à revolução. É simplesmente sobre não desenvolver personagens. Perceba, no capítulo 1, Stalin tem uma cara de carrancudo, é mau e está sempre desconfiando de todo mundo. No capítulo 8, ele é carrancudo, é mau e está sempre desconfiando de todo mundo. No capítulo 1, Lenin é o maior tirano e sedento por poder. Detesta todo mundo. No capítulo 8, adivinha, a mesma coisa. O Trotsky passa a série inteira detestando a sua vida por não ter conseguido o poder e não ter conseguido ser um grande tirano. E no final, adivinhe, ele se arrepende de não ter conseguido e continua a mesma pessoa. 8 episódios e não consegue desenvolver um personagem histórico que seja. Quer dizer, esses personagens históricos eles já se desenvolveram sozinhos por si próprio. Não precisava o roteirista fazer isso. Mas nem isso a série consegue dar conta. Quer falar mal dos revolucionários? Fala, pode falar. Mas usa aquilo que é verdade, aquilo que é verídico, que você pode comprovar num livro de história. O distanciamento de Trotsky com os filhos dele. Todos morreram antes de 1940. Mas também que deixa evidente que toda a sua família sofreu perseguições vindas por Stalin. Alguns até fuzilados. E olha que curioso. A série usa isso da forma mais rápida possível. Justo naquilo que poderia explorar da forma mais consciente, mais dramática. Mas acaba não usando. Mas não, prefere ir por caminhos bobos onde você não encontra em biografia nenhuma. Aí perguntaram para o Alexander Kot, diretor da série, sobre vários acontecimentos distorcidos e erros históricos. E ele simplesmente disse assim, ah não era pra ser verdadeiro, é só uma série baseada em fatos. Não quer dizer que eles estão lá. Aí vem o meu maior questionamento. Por que fazer uma série assim, se não para dar
a maior grandiosidade aos acontecimentos históricos e ser o mais fidedigno possível aquilo. Se não é para ser assim, não há razão de ser. Faz outra coisa, vai dirigir o carrossel porque você não tem capacidade para arcar com isso, não. O mais problemático é que hoje em dia as pessoas geralmente pesquisam em séries ou em filmes sobre as pessoas. E aí está o grande problema do Alexander Kot ter feito uma série assim, tão distante da realidade. Porque você acaba não informando as pessoas, mas levando desinformação a elas. Quer dizer, quem assistiu a série e não sabia nada sobre Trotsky, se quiser saber de verdade, vai ter que refazer tudo aquilo na sua cabeça para ter uma ideia fidedigna agora. Exemplo, vocês já viram o filme Hasher, de 2010? É com Joseph Gordon-Levitt, inspirado no lendário baixista da banda Metallica, Cliff Burton, imitando todos os seus trejeitos e canções e jeito de ser, mas não tem nenhum compromisso com a realidade, tanto que não se diz uma biografia oficial de Cliff Burton. E o filme deixa isso a todo momento bem claro, particularmente um filme que eu gosto muito, mesmo que eu saiba o seu completo descompromisso com a realidade. E isso não tem problema nenhum, mas deixa evidente o que ele é. Além disso, é importante entender um tema bem delicado, porque muitos historiadores e jornalistas israelenses, judeus no caso, desconfiaram de alguns erros históricos, distorcidos por vontade própria mesmo. Por exemplo, colocar Trotsky como o assassino do czar Nicolau II, quando na realidade ele nem estava em Moscou na época e não queria que aquela ordem fosse dada daquela forma. Ele queria um julgamento justo e etc. Isso porque o czar é uma figura altamente considerada pela Igreja Ortodoxa Russa, o que para Trotsky, como judeu, seria bastante incendiário. O canal que emitiu a série é o Pervi Canal, que tem como diretor do canal um grande aliado do presidente Vladimir Putin, Konstantin Ernst. Isso também é muito importante de saber, para analisar o que está por trás das intenções dessa obra. No caso, o discurso por trás da intenção. Alguns casos em que realidade e mentira, entre aspas sempre, acabaram unidas. Entre aspas porque na história não existe realidade ou mentira. Existem fatos que podem ser comprovados através de narrativas. E claro, existem através de consensos. É preciso provar. O Holocausto aconteceu? Claro que aconteceu. Há imagens, há textos, há um local que diz que sim, ele está lá e ele aconteceu. Esse é o caso de Maxim Gorky, escritor russo muito importante, que na série é tratado como incontestável odiador do poder soviético. O que de fato ele foi, mas não de forma tão mesquinha e ferrenha como apresentado. O que acontece? Se tem alguma fatia artística que não apoiou a Revolução de Outubro, foram os escritores, que eram geralmente das classes mais altas, mais aburguesadas, e não viam com bons olhos a Revolução Russa. Mas claro que isso não foi 100%. Não quer dizer que Gorky odiasse a República Soviética. Quer dizer, pelo menos pela história, né? A série diz completamente o oposto. Em 1928, Gorky passou a residir definitivamente na Rússia, já de Stalin. Havia se tornado amigo pessoal de Lenin e lá ele morreu. Mas isso também não quer dizer que não houve atrito entre Gorky e os bolcheviques. Há até um caso curioso, quando os Estados Unidos, do famoso presidente Wilson, invadiu a União Soviética, em que Gorky falou algo mais ou menos assim. Alguém muito crítico aos comunistas, escrevendo, em um texto que foi divulgado até em Porto Alegre, no jornal O Sindicalista de 1919. Estes proclamam a autodeterminação dos povos, os estadunidenses, mas movem guerras contra o poder soviético. O único serviço do capitalismo aos trabalhadores seria ter aberto a possibilidade de uma revolução. Vejam as possibilidades disso. Em uma série, de trabalhar um personagem multifacetado, com diversos momentos históricos que ele apoia, ora não apoia, ora odeia, ora ama. Na série russa, acabou se tornando apenas um escritor rabugento, velho, que detesta Lenin e toda a sua trupe. É claro que aqui nós não vamos analisar personagem histórico por personagem histórico. Não há tempo e seria um vídeo com mais de 2 horas. E nem é essa a nossa intenção. A nossa intenção aqui é deixar claro que essa série não pode ser levada em consideração. A não ser que você seja de extrema direita, acredite que a Terra é plana e que o Jorge Soros está ali atrás da câmera, soprando tudo que eu tenho que dizer e pagando as minhas contas. Mas a série é completamente ruim? Não. Ela possui uma ótima direção de arte, uma fotografia bastante interessante, capturando toda a atmosfera da época, as ruas de Moscou, as ruas de Petrogrado, cada mesa, cada cadeira, cada caneta é estrategicamente pensada de onde ela deve estar ou não. Idem para os efeitos especiais, razoavelmente bons se for pensar que é uma série russa e não estadunidense. O seu problema, na verdade mesmo, está no seu conteúdo.
É muito decepcionante você não ver sendo debatida uma teoria que seja por mais de 20 minutos em todos os 8 capítulos da série. Você não ouve em nenhum momento da boca de Trotsky a palavra revolução permanente, uma de suas teorias mais polêmicas contra o setor stalinista do Partido Bolchevique. Já então PCUs, Partido Comunista da União Soviética. Por exemplo, em 25 de julho de 1938 foi publicado um manifesto artístico, junto com o fundador do surrealismo, André Breton, chamado de Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente. O que isso significava, afinal? Era uma resposta artística à tentativa de Stalin e outros setores do Partido Bolchevique de tentar controlar toda a arte da Rússia Soviética, de uma forma altamente burocratizada. Trotsky achava que a arte não deveria ser controlada por ninguém. Ela deveria vir espontaneamente do proletariado e atingir diversas porções cinematográficas, fotográficas, literárias, em suas mais possíveis vertentes. De modo que, na Revolução, a arte prevalecesse como nunca. Trotsky também sofria preconceito por ser judeu. E quando resolveu comandar o Exército Vermelho, algo que primeiro traria a desconfiança dos anarquistas do mundo inteiro, porque afinal estava se formando um exército onde deveria ser a terra da liberdade. Mas depois os anarquistas voltariam atrás e diriam: não, é o primeiro exército criado no mundo onde os soldados lutam, enfim, por sua liberdade e não pela liberdade dos patrões. Só que isso também não é mostrado nada e nem é citado o anarquismo na série inteira. Trotsky no exército até desenvolveu táticas bastante interessantes. Teorias, praxes, enfim, muitas coisas. Tudo isso é resumido na série com uma cena dele andando a cavalo, se atirando na frente de outro batalhão para levar um tiro. O que de fato aconteceu, mas obviamente não pode ser resumido a um simples ato heróico doidão. Vocês conseguem perceber o quão ricos esses 8 episódios poderiam ser? E que todas essas concepções, debates de ideias deveriam estar lá? Tudo isso que eu citei aqui são pequenas coisas da vida do Trotsky, de suas teorias e de seus escritos, mas que essas coisas sequer foram desenvolvidas ou citadas ali. Tudo isso é trocado por cenas vergonhosas, como por exemplo, Frida Kahlo e Trotsky numa cena sexual que de repente ele vê um espírito, deixa ela na cama e começa a conversar com ele na porta. Isso não tem o menor sentido, mas foi isso que o diretor preferiu ao dar uma análise profunda política. Como se tivesse medo de tratar quem ele realmente foi. Mas não vou ser mais redundante aqui. Vale a pena assistir? Bem, vale. Até para conhecer criticamente a história de Trotsky. Ou melhor, da visão do atual governo russo sobre Trotsky. É sempre bom lembrar que, apesar dele ser russo, é justamente na Rússia onde existem as maiores distorções sobre a sua vida. Porque ele na verdade só governou por 5 ou 6 anos durante a Rússia Soviética. De resto foi uma propaganda stalinista contra Trotsky e depois, obviamente, num governo capitalista, onde não se pode falar em nenhum revolucionário. Mas é engraçado que o atual governo russo adore exaltar Stalin e o czar. Oi? Mas detesta as contestações do revolucionário russo Trotsky. De alguma forma ele ainda incomoda o governo. Incomodou na época stalinista e incomoda agora no governo de Vladimir Putin. E tirando claro que se você assistir com um pouco de criticidade, pode até fazer como eu e dar umas boas gargalhadas em algumas cenas que são simplesmente ridículas. Mas é claro, se você quer realmente conhecer a vida dele, nada substitui uma boa leitura.